Isso é uma sucessão ecológica. Toda sucessão, ela induz um aumento de biodiversidade, certo? Então, é SESI, séries e comunidade clímax. Ó, aí existe uma sucessão que é chamada secundária. Na verdade, a sucessão ecológica ela pode ser primária ou secundária. Uma sucessão primária ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área estéril, ou seja, onde nunca houve vida. O exemplo mais prático são ilhas vulcânicas. O que é uma ilha vulcânica? O que é uma ilha vulcânica, gente? Isso, uma ilha que surgiu a partir de erupções vulcânicas. Um lugar bacana para viver no início, né? Quem é que mora numa lava, né? Então, com o resfriamento, né, daquele material vulcânico, o que é que você tem? A formação de ilha. Na formação dessa ilha, você tem uma área estéril, nunca teve vida ali. Automaticamente, você vai ter uma chegada de organismos ali que consigam sobreviver e preparar o ambiente para que ocorra uma sucessão. Ponto. Essa é uma sucessão primária. Já uma sucessão secundária vai ser aquela que ocorre quando o desenvolvimento dessa comunidade inicia em uma área anteriormente ocupada por comunidades bem estabelecidas. Ou seja, você tem uma área lá, desmatou tudo, desmatou, tocou fogo e tal, a área ficou limpa. Ela deixou de ser uma comunidade clímax para ser uma área passível de sucessão. Só que ela já foi ocupada por vida. Por isso que eu chamo de sucessão secundária. A primária é numa área que nunca existiu vida. A secundária ela vai ocorrer numa área que tinha vida, mas que essa vida foi devastada, sumiu dali e a partir daí vem uma nova sucessão. Beleza? Só que o que vocês precisam saber de sucessão? Primeiro, em termos de imagem, é isso aqui. Observem a fitofisionomia da área. O que é a fitofisionomia? O aspecto das plantas. Primeiro você tem uma área estéril, depois você tem vegetais de pequeno porte, ou vegetais primitivos, vegetais muito frágeis, né? As briófitas, por exemplo, são totalmente dependentes de água, elas são simples, né? Em seguida, o terreno é preparado para uma complexidade. Então, automaticamente, a fitofisionomia muda. Você deixa de ter plantas de pequeno porte para mesclar plantas de pequeno e médio porte. Depois, plantas de pequeno, médio e grande porte. E aí você assume uma biodiversidade maior de plantas. Com a biodiversidade maior de plantas, você permite uma biodiversidade maior de quem? De animais. Quanto mais plantas diferentes existem, mais animais diferentes podem ter, porque tanto essas plantas vão servir de alimento, como de refúgio, como de abrigo para esses animais. Então, uma sucessão é isso aqui. Essa daqui é a fisionomia ou a fitofisionomia de uma comunidade clímax, ou seja, grande diversidade vegetal e, consequentemente, diversidade animal. Por isso que numa sucessão sempre ocorre aumento de biodiversidade. Não tem erro nisso, certo? Aí, em seguida, o que acontece? Sabendo isso aqui, você não erra nunca nenhuma prova de sucessão, nenhuma questão de sucessão. É impossível errar. Por quê? Porque é uma lógica. Vamos seguir a lógica. Eu tenho aqui característica, composição em espécies. No início, vai ter uma mudança rápida. Por quê? Porque as espécies vão chegando. Quando passa o tempo, até chegar à comunidade clímax, essa mudança vai ser mais lenta. Até porque na comunidade clímax você tem uma mudança mínima de espécies, porque a comunidade está estabelecida. Então a característica composição em espécies muda rapidamente no início, depois a mudança é lenta. Isso é óbvio. Olha, tudo é uma lógica. Você tem aqui, tamanho dos indivíduos. A biodiversidade aumenta ou diminui? Aumenta. Os indivíduos tendem a aumentar ou diminuir seu porte? Aumentar. Então tende a aumentar. Por isso que eu falei que aquela imagem, ela fala muito para vocês.
Aquela imagem, ela mostra que você tem vegetais ou plantas pequenas e de repente você tem árvores extremamente grandes e mais complexas. Então, automaticamente, o tamanho dos indivíduos tende a aumentar. No início, os animais que abrigam são animais de pequeno porte. Depois que você tem várias árvores, você tem abrigo para animais de grande porte, né? Diversidade de espécies. Isso não tem nem como contestar. A diversidade aumenta ou diminui? Aumenta, porque você passa a ter mais espécies que foram chegando na etapa das séries, né? Então, aumenta, atingindo o máximo ou a estabilidade na comunidade clímax, que é a comunidade de estabelecimento final, né? Não é final no sentido de acabou, é final no sentido de que as relações estão bem relacionadas aí, ecologicamente está tudo meio bacana, meio estabelecido, então a comunidade é clímax. Não quer dizer que porque a comunidade é clímax, ela é estática, tem mudanças, mas essas mudanças são lentas e são mudanças que ocorrem de uma maneira bem peculiar, a depender da relação entre as espécies que estão vivendo ali. Agora, essa relação é bem estabelecida, ou essas relações são bem estabelecidas. Aí vem, biomassa total. O que é biomassa, gente? É a quantidade de matéria viva. Biomassa é a quantidade de matéria química. Conceito de matéria, uma das propriedades gerais da matéria, massa. Massa é o quê? Quantidade de matéria. Volume é o quê? Espaço ocupado pela matéria. Biomassa total. Isso quer dizer que a quantidade de matéria componente dos seres vivos, ou a quantidade de matéria viva total, só pode o quê? Aumentar. Por quê? Porque antes você tinha um organismo pequeno e agora você tem um organismo grande. Então a massa total daquela comunidade aumenta. Não tem para onde correr. A massa aumenta, né? Em seguida, nós temos aqui produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta? O que é produtividade primária? É a inicial, produtividade inicial. Agora, o que é essa produtividade? É a quantidade de fotossíntese realizada. Está relacionada à liberação de oxigênio, a quantidade de fotossíntese que existe ali. Ela vai aumentar no início, depois ela vai o quê? Estabilizar. Por quê? Porque na comunidade clímax você tem as relações estabelecidas. Então você tem uma quantidade de plantas naquela área que está mais ou menos estável. Então essa produtividade que está relacionada à fotossíntese, que está relacionada a esse evento fotossintético realizado pelas plantas, em termos bruto, em termos quantitativos, ela tende a aumentar no início e depois ela vai estabilizar. Não tem para onde correr, isso é lógico. Aumentou, pronto, estabiliza. A comunidade da clímax tende a ficar estável lá. Respiração da comunidade. Plantas respiram? Sim, plantas respiram. Animais respiram? Então a tendência é aumentar ou diminuir o número de plantas? Aumentar. A tendência é aumentar ou diminuir o número de animais? Então a respiração aumenta. Não tem para onde correr. Quanto mais plantas, mais fotossíntese, mas mais respiração. Quanto mais animais, mais respiração. Certo? Aí vem essa relação aí. Razão, fotossíntese e respiração. No início, fotossíntese maior que a respiração. Depois, fotossíntese equivalente à respiração. A pergunta é, Igor, meu brother, me responda, por que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Tudo que é literalmente oxigênio ela pega. Pronto, porque a fotossíntese se equivale à respiração. Isso quer dizer que a Amazônia é a comunidade clímax. A floresta amazônica é a comunidade clímax. Então, no início, você tem mais fotossíntese do que respiração. Depois, você tem uma equivalência. Por quê? Porque você tem plantas de grande porte e você tem um número maior de animais vivendo ali. Então, a respiração vai aumentar. Não tem para onde correr isso aí. Não tem erro. Aí vem, produtividade líquida.
O que é a produtividade líquida? Seria uma diferença entre o que se produz de fotossíntese para o que se respira. Então, o que é alguma coisa líquida no sentido de saldo? É a diferença do que é produzido para o que é consumido. Se eu faço a diferença do que é produzido para o que é consumido aqui, eu vou ter o que? Inicialmente é grande, muita fotossíntese e pouca respiração. Depois diminui, tendendo a igualar no período ou na comunidade clímax. Isso é uma lógica. Você tem muita fotossíntese e pouca respiração. Ó, o saldo é grande. De repente a fotossíntese aumenta, mas a respiração aumenta, o saldo diminui. De repente a fotossíntese aumenta, mas a respiração aumenta muito. Você tem uma equivalência. Ou seja, em comunidades clímax, a fotossíntese e a respiração tendem a se equivaler. O que é produzido fotoesteticamente, o que é liberado de O2, é consumido pela respiração. Então, você tem um saldo pequeno. Diga. Dizem que o comando, na verdade, são algas oceânicas. Isso. Agora, eles também não têm sua própria comunidade clímax, não tem taxa de respiração? Sim, só que tem um detalhe. Porque eles jogam de oxigênio em termos quantitativos é absurdo. Entendeu? Até porque são micro-organismos, são as microalgas que estão espalhadas pelos mares e oceanos do mundo todo. Então nós temos um planeta que são 3/4 de água. Ou seja, você tem uma diversidade de microalgas, você tem uma diversidade de micro-organismos fotossintetizantes marinhos absurda. Então a quantidade de oxigênio que ele joga é altíssima. Por isso que ele garante ele faz essa compensação de oxigenação das matas. Entendeu? Então, automaticamente é uma questão de quantidade mesmo. Ele joga e quando ele joga, se espalha, ele não está pegando de volta ali. Né? A quantidade que ele pega, a quantidade que ele pode utilizar, que aquela comunidade vem a utilizar, é menor do que a que foi lançada. Por isso que o saldo é maior. Certo? Professor, Oi. no caso, o fitoplâncton ele não forma uma comunidade clínica, devido a isso, né? Não, na verdade, comunidade clínica, a gente está falando de sucessão no sentido de ambiente terrestre, certo? De ambiente terrestre. Quando você pensa nessas inter-relações aquáticas, a coisa é muito dinâmica. Por quê? Vamos pensar. Um organismo planctônico, olha como a coisa já vai para outro viés. Um organismo planctônico, ele é levado pelas correntezas. Plâncton significa organismo que é levado livremente pelas correntezas ou marés. Então ele não vai se estabelecer. Aqui eu estou falando de estabelecimento de comunidades. Então eu determinei uma área e eu sei que aquela área mudou. Quando eu falo de mares e oceanos, eu não tenho problema grave com área, porque eu tenho que representar volume. Toda aquela comunidade que está ali, ela não está na superfície, ela está a uma profundidade. Então, para eu estabelecer essa relação comunitária, para eu estabelecer essa relação no mar, eu faço um recorte e analiso. Mas em termos de sucessão, eu não posso mensurar. Porque os plânctons são levados, né? Os bêntons e os néctons, eles estão abaixo. Então, tem toda uma variação. Eu não tenho como mensurar exatamente. Eu tenho como mensurar a biodiversidade. Eu posso dizer que eu tenho um oceano que é mega diverso, né, em determinadas áreas, ou menos diverso em outras áreas, mas eu não tenho como estabelecer essa sucessão das comunidades. Por quê? Porque a ocupação é constante. Eu não tenho como mensurar essa ocupação de uma área do início, né, para poder fazer toda essa sucessão. Por isso que eu não falo em comunidade clínica. Justamente porque o fitoplâncton não fica estabilizado. Exatamente. Você não tem como deixar ele, né, travado ali, parado ali. Beleza? Mas entre corais e tal, pode se estabelecer, né? Isso. Aí você estabelece relações. Quando você imagina um coral, um ambiente, uma região coralina, você tem ali uma alta biodiversidade. Então você tem uma gama de relações ali acontecendo. Mas eu não vou falar em sucessão. Né? Eu não vou falar em sucessão. Eu vou falar em relações.
Por quê? Porque eu não sei como tudo começou. Eu não tenho como mensurar ali qual foi, quem chegou primeiro, quem chegou depois, porque as coisas são muito dinâmicas. Diferente de eu mensurar hoje uma comunidade. Por exemplo, eu mensuro-se que determinadas áreas ou determinadas florestas apareceram há X anos. Por quê? Porque analisando geomorfologicamente ou geologicamente, você sabe como era o solo no passado. E determinadas plantas não estariam ali naquele período. Né? Ou, por exemplo, que aquela área ali antigamente era uma área inundada, ou que aquela área foi uma região de mar, enfim. Isso aí você faz uma análise e você tem uma projeção temporal mínima. Quando você vai para os oceanos, você pode ter uma projeção temporal, mas você não sabe como mudou. Né? Você não tem noção de como mudou. Numa sucessão aqui, analisando o ambiente terrestre, você tem noção de como mudou. Você sabe que teve que acontecer isso aqui. Se não foi dessa forma, está errado. Né? Aí, por exemplo, aqui, ó, cadeias alimentares ficam mais elaboradas. Ou seja, quando eu falo em cadeias alimentares, eu estou dizendo que uma teia é um conjunto de cadeias. Né? Eu tenho várias cadeias juntas, automaticamente eu tenho uma teia alimentar. Ou seja, os organismos não ocupam um nível trófico apenas, ocupam vários níveis tróficos, certo? E essa ocupação de vários níveis tróficos caracteriza-se como teia, beleza? Reciclagem de nutrientes aumenta, tornando-se mais rápida. Aí a pergunta é, por que torna-se mais rápida? Porque aumenta a diversidade de fungos e bactérias. Com o aumento da diversidade de fungos e bactérias, você tem uma maior e mais eficiente ou mais rápida ciclagem de nutrientes, fazendo com que essa reciclagem aí, essa passagem da matéria do meio vivo para o meio não vivo, seja mais rápida, mais intensa, né? Então, principalmente porque você tem mais matéria orgânica disponível. Então, você tem mais reciclagem de nutrientes. Beleza? Podemos passar aí? Ficou claro que isso aqui é uma lógica, que não tem como errar. Biodiversidade aumenta, fotossíntese aumenta, respiração aumenta. Se fotossíntese aumenta, a fotossíntese bruta aumenta, né? Depois se estabiliza. Ou melhor, a produtividade bruta aumenta, mas depois se estabiliza. Se a respiração aumenta, né? Depois da fotossíntese, nós temos uma produtividade líquida alta e depois a produtividade líquida equivalente. Né? Eu não tenho essa diferença, porque o que se produz de fotossíntese consome-se na respiração. Tranquilo? Além disso, a gente pensa que a biodiversidade aumenta, que a biomassa aumenta, né? Que você tem mais decomposição, porque a biomassa aumentou, porque a matéria viva aumentou, certo? E também nós temos que as teias, ou melhor, as cadeias e teias alimentares vão ficar cada vez mais elaboradas, porque vão chegando espécies que intervêm essas relações aí. Continuando, uma pergunta para fechar esse slide aqui. O que é que bagunça, o que é que pode bagunçar isso tudo aqui? Bom, as relações podem ser bagunçadas por uma espécie exótica boa, ou isso daqui pode ser todo interrompido por uma catástrofe natural, ou pode ser interrompido isso pela ação antrópica, ou uma catástrofe natural, né? Terremoto, maremoto e por aí vai, ou ação antrópica. Então, ação antrópica, toda vez que vocês lerem esse termo, ação antrópica, é simplesmente a ação do homem sobre uma comunidade, sobre o meio natural. Então, é ação antrópica no contexto ecológico aqui, certo? Por uma catástrofe natural, né? Ou pela ação antrópica, que é a ação do homem no meio.